Voltei, pessoal, com mais conjunções. Agora nós vamos de conjunções subordinativas, tranquilo? Então vamos lá. Também não quero classificar a oração. Eu até vou dar uma palhinha aqui, mas a minha preocupação não é essa. É mostrar a vocês as conjunções. Então, a primeira delas, conjunção integrante. Já ouviu falar em conjunção integrante? Só existem duas conjunções integrantes. Quais são? Que e se. E essas conjunções, elas introduzem um tipo de oração subordinada. Quem se lembra? Raquel, eu não me lembro não. As conjunções integrantes, elas introduzem a tal da oração subordinada substantiva. Ah, é, Raquel? É. E como você identifica essa oração subordinada substantiva introduzida pela conjunção integrante? Quando você consegue substituir esta oração pela palavra isso. Não entendi, Raquel. Calma, porque eu vou colocar exemplo. Sei que você chegará cedo amanhã. Sei que você chegará cedo amanhã. Veja que aqui eu tenho duas orações, porque eu tenho um verbo aqui e outro verbo aqui. Eu identifico o número de orações no período contando o número de verbos. Então, sei que você chegará cedo amanhã. Eu tenho aqui dois verbos, duas orações. A primeira oração é essa, sei. A segunda, que você chegará cedo amanhã. Eu consigo substituir essa oração aqui, introduzida pela palavra que. Por isso, consigo? Eu sei isso. Consigo. Pronto. Se você consegue substituir toda a oração, eu sei isso. Isso o quê? Que você chegará cedo amanhã. Então, se você consegue fazer essa substituição, significa que esse ser é uma conjunção integrante e essa oração introduzida pela conjunção integrante é uma oração subordinada substantiva. Tudo bem? Outro exemplo. Não vi se ele levou o casaco. Não vi se ele levou o casaco. Tenho duas orações, vi e levou. Não é isso? Duas orações. Eu tenho aqui a primeira oração, não vi, e a segunda oração, se ele levou o casaco. Eu tenho aqui o conectivo ser ligando essas duas orações. Eu quero saber se eu tenho uma conjunção integrante. Vamos tentar? Não vi isso. Consigo substituir a oração inteira, introduzida pela conjunção se ou pela conjunção que, pela palavra isso? Consigo. Então, significa que esse se é a tal da conjunção integrante. E essa oração inteirinha, ela é chamada de oração subordinada substantiva. Cenas do próximo capítulo, tá bom? Lá na frente a gente vai estudar período composto e nós vamos ver cada uma dessas orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. Tranquilo até aí? Então só existem essas duas conjunções integrantes, que e se. Qual é o grande problema? A palavra que e a palavra se, dentro da língua portuguesa, possui diversos papéis, funções. Então, uma delas é de conjunção integrante. Para você identificar se o que e se o se são conjunções integrantes, vocês têm de substituir toda a oração iniciada pelo que ou pelo se pela palavra isso. Se você conseguir, é conjunção integrante. Tranquilo?
Então, vamos embora. As outras conjunções são as conjunções subordinativas que vão introduzir as orações subordinadas adverbiais. E aí, essas adverbiais, essas conjunções, elas têm valores semânticos, são 9. Elas têm sentido, ideia, noção. Nós não vimos no bloco anterior as conjunções coordenativas, não vimos? E aí nós vimos que elas podem ser aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. 5 valores semânticos, não foi? A conjunção integrante, ela não tem valor semântico. O único papel dela é ligar as orações. Essas conjunções subordinativas que introduzem as orações adverbiais, elas também têm valores semânticos, como aquelas conjunções coordenativas. E você tem que memorizar. Não há outra saída. Tranquilo? Então, antes de seguir, deixe-me só explicar a vocês uma diferença que eu acho que eu não expliquei no bloco anterior. Você sabe a diferença de conjunção para locução conjuntiva? Raquel, não. Não sabe? É uma coisa bem simples. Então, qual é a diferença de conjunção para locução conjuntiva? O papel é o mesmo. Tanto a conjunção quanto a locução conjuntiva, elas têm o mesmo papel. Qual é o papel? Fazer a conexão, a ligação. Então, o que diferencia uma da outra? A quantidade de palavras. Vou colocar aqui, embora. Embora é uma conjunção, nós vamos ver já já, com valor concessivo. E uma locução conjuntiva, qual seria? Ainda que. Ué, qual é a diferença do embora para o ainda que? A quantidade de palavras. Embora é formada por uma palavra só. E o ainda que? Por mais de uma. Então, eu chamo isso de conjunção e isso de locução conjuntiva. É uma expressão conjuntiva. É uma expressão que tem o valor de conjunção. Perceberam? É a mesma coisa. Então, ó, porque é uma conjunção. Visto que é uma locução conjuntiva. Tudo bem? Então, quando eu falar em locução conjuntiva, entenda a conjunção, tá? Porque o papel é o mesmo. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos às conjunções que introduzem as adverbiais, conjunções subordinativas adverbiais, que introduzem as orações subordinadas adverbiais. Veja só. O rapaz não veio ao curso, ao trabalho, vou colocar assim, não veio ao trabalho porque está doente. O rapaz não veio ao trabalho porque está doente. Cadê a conjunção aqui, o conectivo? Onde se encontra? É o porquê. Porque é a conjunção, é o conectivo. Tranquilo? O rapaz não veio ao trabalho, essa é a primeira oração. Veio é o verbo e o outro verbo está. Então, eu tenho duas orações, uma, duas. Essa conjunção liga as orações, tá valendo, legal. E qual é a ideia, a noção, o sentido introduzido pela conjunção porque nesse período? É uma ideia de causa, motivo, razão. Então, qual foi o motivo, a razão, a causa de ele não ter vindo ao trabalho? Está doente. Tudo bem? Ele está doente, é a razão, é o motivo de não vir ao trabalho. Suave até aí? Quais são as outras conjunções causais? Quais são? Quem me diz? Vou colocar aqui. Pois, porque já tá ali, né? Mas vou colocar aqui de novo. Já que, visto que,
Porquanto, cuidado, porquanto, na medida em que, tá bom já. Então, são todos conectivos causais. Raquel, mas eu já vi esses conectivos lá nas conjunções coordenativas. Esses conectivos, eles também não podem ser explicativos? Podem. Mas dificilmente o examinador vai pedir a você a diferença entre causa e explicação. É muito difícil ele pedir isso a você. Mas, Raquel, se ele pedir isso, como que eu faço? Você vai numerar as frases. Não entendi. O rapaz não veio ao trabalho porque está doente. O que acontece primeiro? Primeiro ele fica doente ou primeiro ele não vem ao trabalho? Qual seria a sequência lógica dessas orações? Primeiro ele fica doente ou primeiro ele não vem ao trabalho? Primeiro ele fica doente. Segundo, não vem ao trabalho. Então esse é o macete. Sempre que a conjunção, pois, porque, já que, visto que essas conjunções aparecerem na oração em que você colocou essas conjunções serão causais. Se elas aparecerem na oração em que você colocou o 2, elas vão ser explicativas. Olha, ele deve ter sido demitido. Porque está abatido. Olha o meu exemplo. Ele deve ter sido demitido, pois está abatido. Esse pois aqui, ele é causal ou ele é explicativo? Vamos colocar 1 e 2. Primeiro ele é demitido ou primeiro ele fica abatido? O que você acha? Primeiro ele é demitido. Depois ele fica triste, fica abatido, não é isso? Então a conjunção, ela apareceu na oração em que recebe o número de 2, segundo. Então esse pois ele é explicativo, não é causal. Então sempre que você quiser fazer a diferença entre causa e explicação, numere as orações. Tente achar a sequência lógica dos fatos. Se o fato que acontece primeiro, a oração que acontece primeiro, estiver com o número 1, né, que acontece primeiro, vai receber o número 1 primeiro. Se a conjunção estiver nela, a conjunção é causal. Se a conjunção estiver no 2, na segunda, vai ser explicativa. Tudo bem até aí? E um outro detalhe que eu já expliquei para vocês, quando eu estava falando com vocês a respeito das conjunções explicativas, é que sempre depois de uma tese, de uma hipótese, de uma opinião, você tem uma explicação. Sempre que tiver verbo no imperativo, estude, pois será aprovado. Depois, então, estude verbo no imperativo, depois você tem uma explicação e não uma causa. Tranquilo? Então, vamos embora. Continuando. Ela gritou tanto ontem. Ela gritou tanto ontem na festa que ficou sem voz. Ela gritou tanto na festa ontem que ficou sem voz. Gritou e ficou. Eu tenho aqui 2 orações. Então, esse que está aqui, ele é uma conjunção que introduz uma ideia de consequência. Por que uma consequência? Ela gritou tanto que qual foi a consequência? Ficou sem voz.
Não é isso? Então, gritou tanto que qual foi a consequência? Ficou sem voz. Um macete para você identificar, olha só, você já viu lá, ó, a conjunção que como uma conjunção integrante, não viu? Agora você está vendo aqui o que como uma conjunção que introduz uma ideia de consequência consecutiva. Um macete para você identificar esse que com ideia consecutiva é você observar se na primeira oração, se você tem tesão. O que é tesão, Raquel? Tão, tal, tamanho ou tanto. Tá dando para você enxergar aí? Tão, tal, tamanho ou tanto. Tá dando para enxergar aqui, Jeff? Tão, tal, tamanho, tanto. Se você encontrar um desses três aqui na primeira oração, esse que ele vai ser uma conjunção consecutiva. Macete, porque isso cai em prova. Então, sempre que na primeira oração aparecer um desses três, tão, tal, tamanho, tamanha, tanto, tanta, se aparecer o que vai ser uma conjunção chamada de consecutiva, ou seja, que introduz uma ideia de consequência. Tudo bem? Raquel, mas só existe essa conjunção consecutiva? Não, existem outras, eu vou mostrar a você. Antes de seguir, vocês estão observando que o tão, o tal, o tamanho e o tanto, eles não precisam estar ligados à palavra que. Veja que eu separei, ó. Ela gritou tanto ontem na festa, ainda poderia colocar mais, que ficou sem voz. Então não precisa estar juntinho o tanto, o tal, o tamanho e o tão da palavra que. Pode estar separado, tá? Como aconteceu aqui. E continua sendo, esse que continua sendo consecutivo. Traz uma ideia de consequência. Diga para mim outro aí, que também aparece em prova. De modo que no material de... Vem pra cá. Vamos pra lá, Jeff. Vem pra cá comigo, pra não ficar espremido. Ó, de modo que, de sorte que, de forma que, também são conjunções de modo que, são as locuções, na verdade, né? De modo que, de sorte que, de forma que, também introduzem uma consequência. São conjunções, locuções conjuntivas consecutivas, que trazem essa ideia de consequência. Estudou de modo que foi aprovada. Estudou de modo que foi aprovada. Então, é uma consequência do estudar. Tranquilo? Mais uma. Ela é estudiosa como a irmã. Ela é estudiosa como a irmã. Só vou pegar aqui um azulzinho rapidinho. Voltei. Ela é estudiosa como a irmã. Veja só. Essa conjunção como aqui, ela é estudiosa. Estudiosa como a irmã. Como a irmã é estudiosa. Então veja que eu tenho duas orações aqui, só que o verbo da segunda oração, ele está o quê? Elíptico. Por que ele está oculto, elíptico? Para evitar a repetição. Então, uma estratégia para evitar a repetição de palavras é você ocultar um termo. Então aqui o verbo ele foi ocultado, ele está elíptico. Por quê? Para evitar a repetição. Ninguém fala assim, ela é estudiosa como a irmã é estudiosa. Não, como a irmã. A gente para aqui para evitar a repetição. Então eu tenho uma comparação, um como comparativo. Esse como aparece demais em prova, porque ele não vai ser sempre comparativo. Ele possui outros valores semânticos. Quando ele for comparativo, você vai perceber que os verbos, eles são o quê? Iguais.
Tranquilo? Os verbos das orações, eles vão ser iguais. E normalmente um deles está oculto. Agora veja esse exemplo que eu vou colocar aqui, ó. Fez o bolo como manda a receita. Fez o bolo como manda a receita. Eu tenho aqui a conjunção como. Essa conjunção como, ela é comparativa? Não. Olha que legal. Os verbos são diferentes, ó. Então, ele fez o bolo conforme manda a receita, da forma como. Segundo, consoante. Então, aqui, esse como, ele não é mais comparativo, ele é conformativo. Percebe a diferença? Então, quando o como for comparativo, os verbos das orações vão ser iguais. E não só o como é comparativo, é o que mais cai em prova. Ela é tão estudiosa quanto a irmã. Ela é mais estudiosa do que a irmã. Eu também tenho uma comparação clara aqui. Mas o como, a palavra como, pode não ser comparativa, como a palavra como, ficou repetitivo, né? Porque a palavra como tem mais de um valor semântico, assim ficou melhor. Porque a palavra como tem mais de um valor semântico, ela aparece demais em prova. Porque se ele colocar lá, ela é tão inteligente quanto a irmã, é clara a comparação. Você acerta a questão de primeira. E não é isso que o examinador quer. O que ele quer? Que você erre a questão. Então, ele coloca qual? O como. Por quê? Porque ele pode não ser comparativo. Ele possui outros valores semânticos. Vou colocar aqui para vocês observarem. Como vivemos juntos, temos que nos respeitar. Como vivemos juntos, temos que nos respeitar. Esse como aqui, iniciando o período, que aparece pra caramba em prova, você me diria que ele é causal? Não. Vivemos e respeitar, verbos diferentes. Eu não estou comparando viver com respeitar. Ele é conformativo? Conforme vivemos juntos, devemos nos respeitar. Ficou bom isso? Não, né? Esse como no início do período, veja se você consegue substituir por porquê, por já que, visto que. Já que vivemos juntos, porque vivemos juntos, temos que nos respeitar consigo. Então, se eu consigo substituir esse como por porquê, por já que, no início do período, ele vai ser causal. Tranquilo? Ah, entendi. Então, toda vez que ele estiver no início do período, ele é causal. Não. Eu disse que quando ele estiver no início e você conseguir substituir por porquê, por já que, ele é causal. Tá? Mas não significa sempre. Ó, como todos sabem, o concurso foi suspenso. Como todos sabem, o concurso foi suspenso. Esse como, ele é o quê? Ele é causal? O concurso foi adiado porque todos sabem? Claro que não. Esse como, ele é igual a segundo, conforme, segundo. Então, ele é conformativo. Então, cuidado, hein? Conformativo, quando o como estiver no início do período, tente substituir por porquê, por já que. Se você conseguir, ele é causal. E isso aparece pra caramba em prova. A outra tentativa, não conseguir. Aí você tente fazer aqui pelo conformativo. Mas esse aparece pra caramba em prova. Tranquilo? Vamos embora então. Mais uma conjunção
Subordinativa. Se estudar bastante, se estudar bastante, será aprovado logo. Será aprovado. Se estudar bastante, será aprovado. Cadê a conjunção aqui? É o C. Só que eu inverti a ordem, né? Será aprovado se estudar bastante. A ordem foi invertida, né? Eu coloquei aqui primeiro a conjunção, se estudar bastante, depois a outra oração. Posso escrever de outra forma? Pode. Será aprovado se estudar bastante. E a conjunção C agora, ela é integrante? Será aprovado isso? Não, não é integrante não. Essa conjunção C, ela traz uma ideia de condição, de hipótese. Então, a condição, ela vai ser, né, vai trazer para o contexto uma ideia de hipótese, né? É uma possibilidade. Se estudar, será aprovado. Eu não sei se você vai fazer ou não. É uma possibilidade. Quais são as outras conjunções condicionais? Caso? Sim. Desde que? Sim. A não ser que? Sim. Que mais? Contanto que? Sim. São conjunções condicionais. Agora, cuidado com isso que também aparece em prova. Nesse período, eu posso substituir a conjunção C pela conjunção caso? Caso estudar bastante, será aprovado? Não, não posso. Ainda que a vou para cá. Ainda que a conjunção C ela tenha valor condicional e a conjunção caso também tenha valor condicional, eu não posso substituir a conjunção C pela conjunção caso. Por que não nessa frase? Nessa frase não. Porque a conjunção caso, ela deve ser empregada com verbo no presente do subjuntivo, ou no pretérito imperfeito do subjuntivo. Já a conjunção C, ela deve ser empregada com verbo no pretérito imperfeito ou verbo no futuro do subjuntivo. Então, ali, o verbo estudar, ele está no futuro do subjuntivo. Para eu fazer a reescritura, eu tenho que jogar esse verbo para o presente. Caso estude, será aprovado. Aí sim, é possível. Agora aqui, se eu puser o C, se estude, será aprovado. Não posso. Eu tenho aqui uma conjunção condicional. Eu poderia substituir por desde que? Posso. Desde que estude, será aprovado. Posso substituir. Foi? Então, conjunção condicional. Vamos a mais uma. Ó, ainda que haja efeitos colaterais, tomarei a vacina. Mesmo que haja, que ocorra, né? Esse aqui é o verbo haver. Mesmo que haja efeitos colaterais, tomarei a vacina. Cadê o conectivo aqui? É o ainda que. Ainda que, embora, conquanto. Qual é a ideia introduzida por eles? Ainda que, embora, conquanto, cuidado. Conquanto, mesmo que.
Qual é o valor semântico introduzido por essa conjunção, por essa locução conjuntiva? É uma conjunção concessiva. E o que isso significa? A concessiva, ela também introduz uma oposição. Vou explicar a vocês. É, Raquel? É. Você jamais vai confundir as adversativas lá das coordenadas, que introduzem uma ideia de oposição, com as concessivas aqui das subordinadas. Não há como confundir. Por que não? Porque são conjunções diferentes. Quais são as adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. E as conjunções concessivas? Ainda que, mesmo que, embora, conquanto. O que mais? Falei todas? As principais são as concessivas. Mas essas concessivas também introduzem uma oposição. Agora, é uma oposição fraca. Você lembra de que eu falei para vocês que as adversativas introduzem uma oposição forte, que anula o que foi dito antes? Já as concessivas não. Elas introduzem uma oposição fraca, que não é capaz de anular o que está na outra oração. Então, veja, ainda que haja efeitos colaterais, mesmo que haja efeitos colaterais, tomarei a vacina. Então, isso que está aqui vai acontecer. Essa oposição não vai ser capaz de anular o que está aqui. Diferentemente das adversativas, que anulam o que está na outra oração. As concessivas não. Elas são uma oposição fraca, que não é capaz de anular o que está na outra oração. Então, ó, mesmo que ocorram efeitos colaterais, tomarei a vacina. A informação mais importante é essa: tomarei a vacina. Tudo bem? E você não tem como substituir uma conjunção, uma locução conjuntiva concessiva por uma conjunção adversativa. Não há como. Por que não, Raquel, se as duas introduzem uma oposição? Porque os tempos verbais são diferentes. Quando você estuda as adversativas, você vai observar, você estudou já, foi no bloco anterior, você observou que os verbos são empregados no modo indicativo com as conjunções adversativas. Já com as conjunções concessivas, os verbos são empregados no modo subjuntivo. Então, você não tem como substituir uma conjunção adversativa por uma concessiva, porque vai trazer incorreção gramatical para o período. Tudo bem? Então, vou para lá. As conjunções concessivas, elas introduzem uma oposição, mas uma oposição fraca. As adversativas, elas introduzem uma oposição forte, que anula o que está na outra oração. A concessiva não, ela não anula o que está na outra oração. Tranquilo? E os conectivos são muito diferentes, as conjunções são muito diferentes. Não há como você confundir. Suave? Vamos embora então. Estamos quase acabando as subordinadas. Vamos lá. Ó, à medida que estudo, aprendo língua portuguesa. Olha que legal! À medida que estudo, aprendo língua portuguesa. À medida que estudo. Cadê o conectivo? É o à medida que pode ser substituído por a proporção que. São as duas locuções conjuntivas que recebem acento indicativo de crase. Essas duas, a medida que e a proporção que. Ao passo que mais? Quanto mais, mais. Quanto mais, menos. E por aí vai. Quanto menos, mais, vou colocar assim. Quanto menos, menos. Ó, quanto mais estudo, mais aprendo língua portuguesa. Tudo bem? Então, há aqui uma ideia de proporção. Essa conjunção, ela é classificada como uma conjunção
proporcional, subordinativa proporcional, traz essa ideia de proporção. Na mesma proporção que eu estudo, eu aprendo. Se eu paro de estudar, eu paro de aprender. Se eu estudo um pouquinho, eu aprendo um pouquinho. Se eu estudo muito, aprendo muito. Se eu não estudo, eu não aprendo. É essa a ideia de proporção. E traz uma ideia também de quê? De simultaneidade, de concomitância. Tá? Então, quando você memoriza esses conectivos, você resolve questões de forma muito mais rápida e sem correr risco de errar. Porque quando você não memoriza e tenta interpretar o sentido, o que acontece? Pode acarretar um erro. Você pode analisar a ideia secundária em vez da ideia principal. Percebeu? Então, quando memoriza, tudo fica mais fácil. Ah, Raquel, mas eu não gosto de decorar, eu gosto de entender. Tudo bem, eu acho válido. Mas neste caso você tem que memorizar também as conjunções. Tranquilo? Mais uma aqui. Quando sair, apague a luz. Quando sair, apague a luz. Então, veja, eu tenho aqui a conjunção quando, que traz uma ideia de quê? Tranquilo, tempo, traz uma ideia temporal, traz uma ideia de tempo. Quando sair, apague a luz. No momento em que sair, olha aí, ó, no momento em que sair, apague a luz. Tudo bem? Existem vários conectivos temporais, enquanto, depois que, e por aí, assim que também. É claro que aí pode haver uma alteração de sentido, né? Assim que, enquanto. Então tem que tomar cuidado. Por quê? Por exemplo, o enquanto, desde que, também pode ser temporal. Por que tem que tomar cuidado? Porque o enquanto, por exemplo, é ao mesmo tempo. Quando eu emprego aqui o quando, é no exato momento, no momento em que sair, no exato momento. Então, eu não posso colocar aqui, depois que sair, apague a luz. Eu não posso. Você tem que apagar antes de sair, no momento em que sair. Então, se eu puser aqui, tirar o quando e empregar uma conjunção, uma locução conjuntiva, por exemplo, depois que, não preserva o sentido original. Depois que sair, apague a luz. Não. Então, é no momento em que sair, quando sair, naquele momento, apague a luz. Então, cuidado com as conjunções temporais, porque ela pode trazer uma ideia de anterioridade, de posterioridade, de simultaneidade. Então, é só prestar atenção nisso. Não há muito mistério. E há, por fim, as conjunções que trazem a ideia de finalidade. Top 1, qual é? Para quê? Né? Estudou. Para que ele estudou tanto? Para que fosse aprovado. Para que fosse aprovado. Então cuidado, ó. A fim de que, e esse a fim é separado, ó. A fim de que fosse aprovado. Olha a ideia aí de finalidade. Final significa finalidade. Então, qual foi a finalidade, o objetivo? Ser aprovado. Então, estudou para quê? Para que fosse aprovado, a fim de que fosse aprovado. Tranquilo? Então, essas são as conjunções, as locuções conjuntivas finais. Você tem que memorizar esses 9 valores semânticos. Você tem de fazer isso, além da conjunção integrante, tá? A conjunção integrante, ela não tem valor semântico, mas esses 9 que nós vimos, você tem que memorizar, porque você ganha muito tempo resolvendo as questões. Foi? Então eu espero vocês no próximo bloco com mais assunto especial. Beijo!